Olá, meu nome é Flávio Boscato, sou professor no Instituto Federal de Santa Catarina, no campus Florianópolis, no curso técnico em agrimensura. E hoje vou apresentar então o artigo com o título A Norma Técnica NBR 17047 e o avanço normativo de levantamento cadastral territorial para o registro público. Junto comigo nesse artigo está o professor Adolfo Lino de Araújo, também meu colega no IFSC, no campus Florianópolis. Bom, como introdução ao nosso artigo, a gente fez um apanhado em relação à quantidade de pesquisas existentes no cadastro, os conceitos, e já alguns direcionamentos, mas a gente estava nulo em questões de norma técnica. Já temos aí 20 anos de experiência no cadastro rural, é um exemplo de sucesso, sobretudo na definição de procedimentos e sistemáticas, que o INCRA vem publicando, e para as parcelas urbanas, o território urbano, a demanda não estava sendo atingida. Prova disso é a variedade de documentos, a peça técnica, que são apresentadas nos cartórios. Cada entidade, cada cartório solicita de uma forma para o cumprimento da lei. Então, é muito difícil haver um padrão nesse material. Apesar de que, nesses últimos 20 anos, o INCRA veio ajudando a moldar alguns padrões, o que tem melhorado nos últimos anos. Então, a NBR 14645 foi cancelada, era uma NBR que trazia no título Registro Público para Retificação Diária, mas ela não era muito bem detalhada nas questões realmente de procedimentos, sobretudo dos levantamentos. E ela foi substituída, então, pela agora NBR 17047, do ano de 2022. Tá? Essa NBR trouxe um alinhamento de conceitos, sobretudo na área do cadastro, procedimentos de campo e a peça técnica que deve ser apresentada, planta, memorial e relatório, no final dos trabalhos de levantamento. Então, a gente fez um levantamento da bibliografia, as três principais que apresentam os métodos de levantamento já foram bastante estudados, e as três principais referências foram, então, a NBR 3133, 1466 e a dissertação de Marcos Razenac, do ano 2000, onde ele detalha bastante métodos de levantamento cadastral. Aqui a gente trouxe uma tabela, um apanhado geral de vários métodos de levantamento e algumas observações, alguns que foram publicados na normativa do INCRA, como interseções, triangulação, trilateração, enfim. Tem alguns métodos que estão só na publicação de Razenac 2000, que é o caso do método ortogonal, que é pouco utilizado no Brasil, inclusive os instrumentos utilizados não são comuns. Método de alinhamento a gente encontra nas duas NBRs, mais na bibliografia de Razenac, a irradiação pelo método polar, também na norma NBR 3133 e o Razenac. Então, alguns desses métodos são utilizados para levantamentos, outros para pontos de apoio. Poligonação com ajustamento, então, nas duas NBRs citadas, a 3133 e a 1466, utilizados geralmente para densificar as redes. E está em negrito aqui, a NBR 17047, ela trouxe uma possibilidade da utilização de uma poligonação sem ajustamento, visando atender aqueles imóveis que estão, enfim, finais de rua, em lugares altos de morro, final de rua sem saída, onde é difícil você fazer algum uso da poligonação conforme a 3133. Então, nesse caso, essas poligonais servem de apoio para o levantamento, em casos específicos, não são adequadas para implantação e densificação de redes. Estação livre, que aparece com bastante detalhe na 1466, é citado na 3133, mas mais detalhado na 1466, interseção linear no INCRA, levantamentos GNSS nas duas normas também, assim como no INCRA também. Então, essa aqui é um apanhado geral da tabela que a gente tem aqui para o levantamento das parcelas. Um outro item importante da norma, que ela recomenda a materialização, a demarcação física dos vértices, onde a gente tem condições de ter locais estáveis e materiais duradouros, perenes. Então, a gente trouxe aqui nessa figura alguns materiais. Aqui na letra A nós temos um pino metálico, na letra B um parafuso Phillips, na letra C nós temos um marco de concreto, tem um dispositivo metálico em cima, existem outras formas de se materializar um ponto aqui, que pode ser até uma plaquinha, na letra C e D aqui, esse dispositivo faz
a centragem forçada aqui do bastão. Temos aqui em pedra de granito com serra mármore em formato de cruz, material sintético aqui, no GIH, um pneu reciclado e a chapinha do padrão do INCRA. Então, são uma infinidade, a norma não determinou só um ou outro tipo de material. Estão abertos todos os tipos de demarcação física, desde que sejam feitos em locais estáveis e de materiais duradouros, perenes. Outro item bastante importante, talvez um dos mais importantes da norma, é a questão da precisão posicional e dos controles de qualidade. Para os imóveis rurais, obviamente, por força de lei, a gente continua com a sistemática do INCRA, as precisões determinadas nas normas e por lei, e para os imóveis urbanos ficou determinado pela norma técnica que a precisão planimétrica das parcelas, dos vértices das parcelas, é de 8 centímetros. Então, aceita-se qualquer forma de propagação dessas precisões, dos cálculos, sobretudo da norma técnica 13133, que traz ali formas simplificadas de cálculo de propagação das precisões. Então, está aberto qualquer tipo de cálculo, desde que a gente consiga garantir a qualidade da precisão de 8 centímetros no máximo, né, para cada vértice urbano. Controle de qualidade deve ser realizado em campo, durante a medição. Então, são procedimentos que a norma técnica traz, onde ela orienta tomada de cuidados durante a medição em campo. E aqui a gente traz um exemplo que, imagine que esses círculos escuros pretos, eles são círculos de estações, onde a gente vai instalar aqui no E1 e o E2, com estação total, fazer uma orientação nesse ponto ré, e precisamos levantar esse móvel em cinza, esses 4 vértices que estão simbolizados com os círculos. Então, a gente tem aqui algumas regrinhas, recomendações que a norma faz, que o controle de qualidade deve ser feito da seguinte forma: existe o controle posicional, que vai ser feito coordenada versus coordenada, e existe um controle de medidas lineares, que a gente chama de controle relativo, que é quando a gente vai comparar depois duas distâncias aqui. Então, o controle posicional ele pode ser feito medição dos vértices de estação diferentes. Então, esse caso aqui, mais perto da estação 2, esse ponto foi medido da estação 1, tem uma coordenada, e depois ele foi medido da estação 2, ele também tem uma coordenada. Essa diferença tem que atender à tolerância, que é 3 vezes a precisão, né? Alguns pontos não vão ser possíveis, vai ter só uma medição mesmo, né? Outra forma fazer a medição desses pontos aqui com rastreio GNSS, tá? Se eu for usar só rastreio GNSS e quiser controlar comparativo de coordenada, a norma recomenda um intervalo de 4 horas entre a primeira medição e a segunda. Posso fazer por métodos distintos, por exemplo, nesse mesmo ponto aqui eu posso instalar um GNSS e tomar a coordenada e comparar com a coordenada obtida da estação, né? E isso vai ser feito, não tem uma exigência de se fazer em todos os vértices. É uma amostragem daqueles que forem possíveis, que derem condições, a gente sabe que não é possível sempre, senão a gente estaria fazendo o levantamento do imóvel 2 vezes, né? Então, durante o campo, quando a gente puder integrar métodos, fazer esse controle já vai ajudar bastante. E aqui, uma outra forma é o quê? É a gente ter a coordenada desse ponto e desse ponto aqui do imóvel, essa parte de baixo, onde a gente calcula a coordenada, a distância, através dessas coordenadas, a distância plana de 25,08, e depois a gente remede essa distância com a estação total, medindo por fora aqui, através de distância entre pontos, aqueles programas internos da estação mesmo, é um exemplo, e toma uma outra distância horizontal, que no caso aqui deu 25,06. E aí existe uma fórmula na norma técnica da tolerância 0,006 raiz desse comprimento aqui, e ele vai dar o quantos centímetros eu posso ter de diferença. Então, aqui, no caso, essas distâncias aqui, se a gente subtrair uma da outra, vai dar 2 centímetros de diferença, 0,02 metros, e aí eu vou jogar nessa fórmula e ver qual é a minha tolerância. E esse controle eu vou fazendo durante o campo para ver se minhas irradiações, as minhas medições estão de acordo. Obviamente, os controles posicionais, coordenadas versus coordenadas, são mais efetivos, que a gente evita qualquer tipo de erro sistemático, né? Aqui é um controle relativo, porque a gente só está medindo um comprimento de distância, e isso não está controlando a posição de cada coordenada do vértice do imóvel. Era isso que a gente tinha para apresentar no artigo. Fica lá o texto completo, fica a norma técnica para leitura, uma norma bastante objetiva, e a gente agradece, então, aos apoiadores do evento,
e agradece ao IFSC também, o curso técnico de agrimensura, por ter nos proporcionado, então, esse estudo da norma técnica. Obrigado.